Abram suas Bíblias nesse miércoles 27 de dezembro de 2023. Muitas graças. Abram suas Bíblias em Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. 19. E tá bem assim na luz ou querem que ponga outra luz? Ah, tá bem? Se não, ponga outra luz, hein? É muito forte? É muito forte? Não? Tá bem? Uma roja? Eu tenho aí também, hein? Tenho uma que cambia de color. Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Todos encontraram? Eu vou falar desse texto, ao qual os teres conhecem muito bem. Conhecem essa história? Se acordam dela? De Zaqueu. Vamos falar de Zaqueu. Algumas características de Zaqueu que nós outros temos que aprender com ele. Eu quero falar hoje acerca de que quando Jesus entra em nossas vidas, há câmbio, não? É o câmbio de la conversão. Esse é o título da predicação de hoje. El cambio de la conversão. La conversão produz câmbio. Quando nós outros nos convertimos a Jesus Cristo, realmente, o primeiro que nos passa é que nos produz câmbio. Se querem mover aquele ventilador para vocês, querem? Porque está muito vento cá para mim. Sim, por favor. Agarrar por abaixo aí, tá? Assim, aí vai, muito bem, muitas graças. Muitas graças. Que os três, porque vem direto cá, Victor, e tá nem mínimo ele, hein? Tá nem mínimo, que já andei cambiando os capacitores e tudo mais, mas quedou bem, quedou forte. Bom, é câmbio de la conversão. Vamos a ler essa história e vamos legendo e hablando por parte, não? Havendo entrado Jesus em Jericó, e Jesus vem descendendo, não, de Jariba, de Galileia. Jericó estava aproximadamente a 16 quilômetros de Jerusalém. Era uma cidade que já pertencia ao sul. E esse chavão, Zaqueu, ele era um cobrador de imposto. E ele era muito rico. Seguramente ele era o majoral, igual Mateu era Levi, Mateu, não? Era do norte, Zaqueu era do sul. E que incoerência tão grande para os religiosos, que um cobrador de imposto aceita Jesus e quer conhecer Jesus e quer que Jesus entre em sua casa e busque de qualquer maneira subir em uma árvore para encontrar Jesus. E os religiosos a los quais deveriam dizer, como dijo el viejo, que depois morreu, Simeão, quando agarrou o ninho, dijo, agora eu posso ir em paz, agora eu posso estar tranquilo, porque vino consolação, luz para os gentiles e glória para tu povo Israel. Prediquei sobre isso. Não, antes de ayer, 25, não, Navidad, o texto de Navidad dia 25. E os religiosos, sem embargo, uma vez mais, tenho que tocar no tema da religião, não? Que nós outros temos que congregar, temos que ler a Bíblia, temos que estar, dizimar, ofrendar, dizimar já diz, não, o nome que vou queira dar o dízimo, temos que contribuir, porque o ventilador se arregla com plata, não? Todo se hace com plata. Pero temos que ser tudo por amor, não por obrigação, não porque o pastor diz, não pacto, vamos racejar a palavra, no final, nada dessas pavadas, dessas marcas, porque não há marca, há entrega, há conversão, há câmbio. Então, Jericó estava mais ou menos uns 16 quilômetros de Jerusalém. Sucedeu que um varão chamado Zaqueu, que era o quê? Jefe de los publicanos e rico. E mais já que Mateus por aí não habla que ele era rico, pero habla que ele estava sentado na banca de tribuno, na banca principal, então ele seguramente era rico para estar aí, não?
Pero hace uma ênfase o texto de que Zaqueu sim era rico. Era um tipo de muita posizione, não? E o próprio Jesus Cristo disse que era difícil de rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque generalmente quando nós outros temos tantos recursos, nós outros nos basamos em nossos recursos para buscar a Deus e não nos basamos em Deus, sino na búsqueda de nossos recursos, não? Nós outros quedamos presos à quantidade de recursos que temos e não em Deus. Então você diz, procurava ver quem era Jesus. Ele queria saber, ele tinha essa dúvida, essa curiosidade, essa hermosa curiosidade de saber quem é Jesus. Nós outros poderíamos saber quem é Jesus, não? Muita gente às vezes entra na igreja para saber quem é esse Jesus ao qual a igreja está predicando, pero infelizmente só se encontra com um conjunto de dogmas, com um conjunto de regras que têm que cumprir, um conjunto nada mais de religiosidade, não? De normas, regras, e não realmente a Jesus, o verdadeiro Jesus. Quem é Jesus? E ele queria saber quem era, queria ver, pero ele não podia a causa da multitud, e muitas delas vezes a multitud, quem é a multitud? São aqueles que nos chamam a atenção, não? Lorninho, gritam e chamam nossa atenção, um exemplo, e não podemos dar atenção na reunião, pero deixa eles gritarem, porque isso é a multitud. Isso estava passando com Zaqueu, não? Justo ia falar sobre isso nesse tema, e justo, Deus é todo justo, não? Isso passa, muitas delas vezes venimos à igreja e não conseguimos dar atenção à predicação. Por quê? Que é o momento mais importante, mas já que o momento da alabança é muito importante também, não? Ao qual vamos nós outros glorificar, exaltar a Deus de uma maneira unânime, não? Conjunto, juntos acá, alabando ao Senhor, como diz o Pablo, um solo Senhor, um solo bautismo, um solo Deus, um solo Espírito. Pero passa isso que a causa da multitud, pois ele era pequeno de estatura, ele não pôde ver Jesus, e então ele se deu a manha, não, para buscar uma maneira. E aí aprendemos outro detalhe demais para nossas vidas, não? Outra primícia. Que bom que nós outros podamos dar a volta para encontrar Jesus, não? Dar a volta a ser qualquer coisa para encontrar a Jesus. Hoje nós outros temos excesso de recursos, não? Temos uma igreja com paredes, com teto, porque há lugares que não há igreja com teto. Estão reunidos debaixo de uma árvore, o sol é de matar, às vezes tem que despertar muito temprano para reunir-se, porque senão depois o sol é tão caliente que não dá mais para reunir-se. Nós outros temos teto, temos parede, temos estufa no inverno, temos ventilador no verano. Bueno, às vezes não dá tanto abasto, pero creio que esse verano vamos alugar, não? Já dei uma arreglada no ventilador e uma melhorada, pero reclamamos, não usamos os recursos, temos excesso de recursos e não sabemos utilizar tais recursos. Nós outros temos um canal no YouTube, gravamos a predicação, não pude escutar bem, não há problema nenhum, não chegar em tua casa, eu sempre subo, não? Ou no mesmo dia, ou no outro dia, o pastor sempre sube a predicação, escute em tua casa novamente. Eu escutei muito bem, pero escute novamente. Há predicações que eu já escutei mais de 10 vezes. E cada vez que eu escuto, eu digo, caramba, não agarrei isso acá. Mirar que pode falar melhor de isso, e mirar. Não? Deus vai dando direções para nós outros, vai dando uma meta, um objetivo, nos vai falando cada vez, não, que
agarramos a Bíblia e lá legemos. Quantas vezes eu leí esse texto e a prediquei sobre esse texto, pero hoje o Senhor me habla novamente sobre esse texto. E ele subiu no árvore, não? E correndo delante, subiu a árvore sicômoro para ver-lhe, porque havia de passar por allí. Quando Jesus chegou àquele lugar, mirando hacia arriba, lhe viu e lhe disse: Zaqueu, dá-te pressa, descende, porque hoje é necessário que poses eu em tu casa. Agora eu me quedo pensando quantas pessoas estavam naquele árvore, quiçá a na cabra estava naquele árvore também, não? Porque era um sicômoro, as cabras soliam subir nos árvores, quiçá tal na cabra estava já junto, porque tinha a multitud venino, e por aí se assustou o animal e subiu já na árvore. E subiu Zaqueu, e Jesus para a propósito, e charla com ele, e habla, e louve. Isso nos ensina que não importa em que posição estamos nós outros, Jesus ele nos vai a ver. Pero é melhor que busquemos. Não quer dizer que Deus ele não vê, que Deus ele nos abandona, que Deus não, nada disso. Pero temos que nos poner em lugar de la bendição, buscar, como diz o escritor, buscar a paz com Deus e a santificação. O escritor de Hebreus habla isso já no final, sem a qual nadie verá o Senhor. Ou seja, nós outros temos que fazer algo por nossas vidas. Uma vez um borracho passou aí por la igreja, eu estava abrindo na igreja um dia de reunião, e vem com essa charla do borracho. Os borrachos têm sua maneira peculiar de aproximar-se, não? Com todo esse respeito que eles solem ter, para querer pedir algo, ou plata para chupar mais, ou alguma vantagem, não? E me pediu para orar por ele. E eu disse: não vou orar por vós, já vamos começar a reunião, venir à reunião e orar por vós. E depois no final eu oro por vós. Venha à reunião. Pero ele disse não, que não podia. Tinha que ir à la borracharia, emborrachar-se, não? Tinha que ir buscar entenebrecer-se, idiotar-se, huir de la realidade do mundo, porque és um covarde e não tem la hombreria, não és homem suficiente para encarar a mala situação que há no mundo. Al mal dia, não? Dizem por aí, põe uma sorrisa. Temos que realmente lutar contra a nossa própria carne. Às vezes me desejo aqueles domingos da manhã chuvosos, aquela chuva bem finita, friozito rico e gostosito, não, todo maravilhoso, lindo para quedar abaixo de uma sávana. E uno diz: já assisti tantas reuniões, já escutei tantas vezes o pastor predicar. No total, o pastor sube lá a predicação, eu escuto de minha casa e falto. Um exemplo estou dando, não? Um exemplo dentre muitos eu poderia dar. Ou um calor infernal que vou já me cozinhar, derretir. Não, nos vai bem uma saunazita, não? De vez em quando nos vai bem uma sauna para queimar nossas gracitas que temos em excesso. Então venham acá sofrer junto comigo, não? E nesse caso, não parem de sofrer, venham sofrer junto comigo a causa do Evangelho, porque o Evangelho é assim, tem seu sofrimento, tem sua bendição. Encontrar-se com Jesus nos genera esforço. Hoje eu prediquei o famoso texto de Jeremias: me buscar e vai me encontrar quando me buscares de todo coração. E Jesus diz: onde está tu coração, aí está tu tesouro. Então, se há algo que divide meu coração, e há um esforço que tenho que ter para buscar a Jesus, tenho que esforçar-me. Não há,
Hermanos, eu queria predicar outra coisa, pero não se pode. La verdade é que eu tenho que tomar a decisão. E Jesus, por sua vez, ele vê o mínimo de lo que hacemos, hermanos. Já houve momentos em minha vida que eu isso é muito mínimo, porque eu não tinha nem força para ser mais. E Jesus disse: hoje é necessário que pose em tu casa. E ele viu na minha casa. Minha casa é meu coração. Minha casa sou eu. Não? Mas allá da casa física, pero estamos falando dessa casa espiritual que Jesus habla, não? Que quando ele vem, ele arregla a casa, deixa toda adornada, toda bonita, toda lista para que podamos entrar e que venha o Espírito Santo e habite e vive. Sem embargo, se nós outros não derramamos, o que passa? Meus irmãos já sabem, vem 7 demônios mais, que é da los demonitos assim, né, loído, não? A gente que tem seu demônio à parte, não? Tem aí um demonito que está ao lado dela, hablando toda hora, não? Parece o cuco, não? Hablando solo mal, solo mal, solo mal, solo negatividade. Nunca senta para tomar a copa de la salvação. Tomarei a copa de la salvação, não? Isso é maravilhoso. Esse salmista entendeu. Ele estava cercado de inimigos, de problemas, e ele entendeu que ele tinha que tomar a copa de la salvação. E Zaqueu, ele passou por toda essa adversidade, não? Desse problema que era subar a estatura para ver Jesus. Jesus disse que vou em tu casa. Então ele descendeu a prisa. Ele recebeu com gozo. Que maravilhoso é quando a prisa obedecemos uma ordem que dá Jesus a nossas vidas. Não é a ordem que dá o pastor, a religião ou alguém que está querendo manipular, sino que Jesus, quando Jesus vem e nos habla, quero estar em tu casa, dá-te prisa, abre tu coração hoje. Pastor está falando como se nós outros não fôramos cristianos. Parece, não? Que estou falando assim, pero não. Isso passa com nós outros, ao revés, por nós outros sermos cristianos, e cristianos já viejos, que todos acá, por mais jovens que são, têm um par de anos, né, cristianismo, não? No mínimo 3 anos, 4 anos, ou que te convertiste agora, quero me converter, bueno, glória a Deus, convirta-se. Pero a maioria diz acá, não, que tem no mínimo 3 anos, 4 anos, dizem aí os teres que se convertiram, glória a Deus. Eu só posso falar de mim, não? Depois eu não sei nada de quem está de converso, não? Glória a Deus. Minha mulher, eu tenho minhas dúvidas, glória a Deus. Não, mentira, não tenho dúvida nenhuma. É recregente. Minha mulher é muito usada por Deus, isso sim eu dou fé, não? Deus la usa demasiado. Graças a Jesus. Não la use tanto, por favor. La usa demasiado, não, Deus? Para que eu tenha paciência, para que eu ame mais, não? Para exercer. Então, se ele descendeu a prisa e recebeu com gozo, ao ver, todos murmuraram. Pero, por que vai murmurar algo tão bueno? Pero a gente começou a murmurar, dizendo que havia entrado a posar com um homem pecador. Pero quem reclamou? Foram os religiosos. Os religiosos reclamam. Quando Jesus quer nos bendecer, os religiosos reclamam. Ah, pero esse hace as coisas mal, ou esse não. Esse é um pecador. E somos todos pecadores. E Jesus vindo a buscar aquele que estava perdido. Não vindo a buscar aquele que se crê saber mais, não? E se eu sei mais, eu tenho que mais congregar-me para ensinar, para saber mais, todavia ensinar e pôr por prática o que sei. Praticar o que sei. É isso que temos que ser. Então, se começaram a dizer, pero, está posando com um homem pecador? Então, Zaqueu pôs em pé, disse ao Senhor,
E aqui, Senhor, la metade de mis bens doi a los pobres. Yo muito bem não tenho, não? Principalmente a meu nome. Não tenho nada. Pero sinceramente, eu não estou disposto a dar la metade de meus instrumentos a nadie, não? Não estou disposto nem a dar um instrumento meu a nadie. Quanto mais la metade, não? Há que ser muito cristiano para ser isso. Há que ser muito homem de Deus. Há que ter um verdadeiro câmbio. Tá bem que estou dando um exemplo exagerado. Se for necessário regalar um teclado e Deus me hablar, se for necessário eu ver a necessidade, não, como já é regalado alguns instrumentos. Eu regalo, não tenho problema nenhum. Já é regalado instrumento novo, 0 km, comprado em la tienda, não? Não tem problema nenhum. Agora, o problema é, nesse caso, é saber, não? Como saber? Que tem que ser realmente? Qual é a vontade de Deus? Agora, quando eu me converto realmente, eu entendo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? É boa, perfeita e agradável. Ele era um homem muito rico, ele veia que havia necessidade ao seu redor. Ele não era um cego para o mundo. Às vezes somos cegos, não? Para o mundo. Nossa oração qual é? Senhor, dá-me isso, Senhor, dá-me aquilo, Senhor, dá-me. Prosperar. Que é o que está predicando nas igrejas hoje. E nada que ver Deus. Deus habla, não, se tiver 2 túnicas, cada uma. Isso é prosperar, é compartilhar, é bendezer, é ajudar. E ele tomou uma decisão que nenhum rico, havia um rico, que Jesus o amou, está escrito na Bíblia, e que ele era tão bueno, era mais bueno que tu e eu, porque a Bíblia habla que ele guardava a lei. Nós outros não guardamos a lei, eu não guardo a lei, pero ele era muito bueno, ele guardava a lei de Deus, e era rico. Pero quando Jesus disse a ele, jovem rico, é o jovem rico, não? Vender todo e dar aos pobres. Ele saiu triste. E Zaqueu, sem embargo, disse, eu dou a metade, não tenho problema nenhum em dar a metade. De cara já dou a metade. Porque às vezes é fácil, quiçá, em minha condição financeira, eu dar a metade. Eu compartilho a metade e me soldo com alguém que realmente necessita, que está na miséria. Até porque não é muito, não? Agora, outra coisa é ser milionário, é ter muita guita e dar a metade, não? A metade de 100 mil é 50 mil. Pero a metade de 100 milhões é muita guita, não? Estou falando de dólares, por suposto, não? Porque peso, o peso está muito liviano, não? Não tem peso nenhum no peso. E ele diz, a metade eu dou aos pobres. E se em algo é defraudado algum, se lo devolvo quadruplicado. Há que ser muito macho, não? Há que ser muito homem de caráter. Vós, pode falar isso hoje? E se em algo vós há... Nós outros estamos sempre em deuda com a gente, não? Que isso, pastor? Eu não devo nada a nadie. A Bíblia diz o que devemos sempre, não? A nadie devais nada, sino el amor. Ou seja, el amor, estamos sempre em deuda. E devemos outras coisas mais. Devemos perdão, devemos misericórdia, devemos, não? Reconciliação. Estamos sempre em deuda. E Jesus... E Jesus nos habla por meio de Zaqueu, não, deleite de Zaqueu. Se algum não é defraudado, ou seja, ele era um doutor da lei justo, diferentemente de Mateus, não? E da fama que tinha doutor da lei, não, perdão, um cobrador de impostos. Não é possível, cobrador de impostos e justo não eram sinônimos, eram antônimos. Como que esse tipo tinha tanta segurança
de chegar a Jesus e dizer: em se algo defraudei a alguém, eu devolvo quadruplicado. Será que teríamos coragem hoje em nossos corações, em nossas decisões, examinando nossas vidas, dizer: se eu hice algo, eu reparo esse dano, porque sou perfeito e não hago mal a la gente. Por suposto que acá não se trata de uma perfeição. Eu usei uma palavra como hipérbole, não? Uma exageração. Não somos perfeitos, pero o que quero dizer que sempre estamos em falta. Pero a conversão nos produz câmbio, e tem que produzir esse câmbio, esse fruto de arrependimento. Qual? Se algo eu é defraudado, eu devolvo quadruplicado, eu reparo o dano. Quantas vezes? Uma vez, não 4 vezes mais. Eu vou mais allá, porque um bom judio perdonava 3 vezes. Na verdade que o bom judio perdonava. O muito bueno perdonava a segunda vez, e o ótimo era 3 vezes. Por isso que Pedro se mandou lá parte e disse: temos que perdonar 7 vezes, ou seja, perfeito, não? Esse tipo não existe. E ele disse: 4 vezes mais, eu vou mais allá de los 3, que já é um absurdo de número. Eu devolvo. E o resultado qual foi? Jesus lhe disse: hoje ha venido la salvação a esta casa. Por que ha venido la salvação a essa casa? Sabe por quê, irmão? Porque ele sabia que ele tinha uma necessidade de Deus. Que a necessidade que ele tinha de Deus não era de recursos, porque Deus já havia dado recursos econômicos para ele, todos os recursos possíveis. Muitas delas vezes nós outros quedamos presos a isso cá, ao material, a lo tangível, a lo que pode tocar, e nós olvidamos que nossos recursos que carecemos são recursos espirituais: paz, amor, bondade, fé, mansedumbre, templança, longanimidade. Contra essas coisas não há lei. Pablo habla a los Gálatas, já no capítulo 5, quando habla de los frutos del Espírito e delas obras da carne, diz que se actuamos dessa maneira, não há lei que nos vá a condenar. Nada nos vai a poder dizer nada, porque actuamos com amor, com respeito, com carinho, com perdão. E só há salvação, irmãos, que Jesus habla cá, quando há câmbio, quando entendemos que acá ele está falando de plata porque ele era rico, era um cobrador de imposto. Nós outros não estamos falando de plata. Pode quedar tranquilo, não vou pedir plata cá para sejar a palavra, ou dizer para aumentar a ofrenda, dar uma ofrenda. Não é nada disso. Eis aquilo que tu está aprendendo. Generalmente é plata, não? Nosso principal problema, principalmente aqui na Argentina, generalmente é plata. Pero quantos desamores, quantos desenganhos, quantas frustrações, quantos sonhos teníamos, sonhos, projetos fallidos, e meu sonho foi fallido, pero isso foi malo, é malo ou é bueno? Às vezes é bueno, porque esse sonho, eu piamente dizia que era de Deus, pero não tem nada a ver com Deus, tem que ver com mim querer, com mim que me soberba de dizer: eu estou já, ou eu quero estar já, porque já é onde vou servir a Deus. Quero ver, vou servir a Deus acá em Montetingolo, não? A gente que só quer servir a Deus se for missionariamente em uma missão em África. Acá tem negro também acá, não? Não é necessário a África. Acá tem pobre, a gente passa hambre também, não? Não é necessário a África. Para nada. Inclusive os africanos, muitos agora estão melhor que nós outros, não? Estão melhorando de uma maneira muito grande. Glória a Deus por isso, não? Pero nós outros quedamos presos a tudo que está cá na terra. E a conversão é quando eu me libero de tudo isso. Entendo que é Jesus, és o centro de minha vida. E aí Jesus vai a descer em minha vida também. Ha venido hoje salvação a essa casa,
porquanto ele também é hijo de Abraão. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar e a salvar lo que se havia perdido. Tu e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Zaqueu produziu frutos de arrependimento. Suas promessas, as promessas que ele hizo, demonstraram o cambio que Deus havia hecho em seu coração. Seu coração, a búsqueda desenfrenada por Jesus, por ver a Jesus, sua loucura, seu amor, sua devoção, sua búsqueda, falava de algo que ele sentia em seu interior. E esse exemplo nós outros temos que seguir. Padre, te damos glória, te agradecemos por essa palavra ministrada a nossos corações. Senhor, queremos sempre buscar-te e adorar-te. Queremos sempre, Senhor, subir esse árvore para poder ver-te. Sair de los problemas da vida, dessa multitud que nos apreta e que não nos deixa ver-te. E buscar a ti, Senhor. E queremos que tu repouse em nossa casa. Te damos glória, te damos graça, em nome de Jesus.